Quem puder, por gentileza, eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder ligar as câmeras para a gente se ver, por favor, agradeço. Então, eu tinha pedido 3 exercícios na semana passada. O primeiro, eu já tinha adiantado para vocês que era bem a aplicação do conceito de razão. Então, eu vou ler rapidamente com vocês e a gente vai resolver juntos direto, tá? Não vou nem dar tempo, assim, para vocês fazerem, porque a proposta aqui era, na verdade, que eu já tivesse dado tempo para vocês fazerem, tá? Então, foi falha minha. Então, ele diz, diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes, foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Então, a gente tem informações sobre cada um dos 5 filtros. O primeiro filtro não captura 18 miligramas a cada 6 dias. O segundo não captura 15 em 3 dias. O terceiro, 18 em 4, o quarto, 6 em 3 e o quinto, 3 em 2. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. Ou seja, a gente precisa identificar qual é desses 5 filtros que tem a maior razão dessas 2 grandezas nesta ordem. Sempre nesta ordem. Razão sempre, a ordem é importante, tá? E aí a gente quer, isso corresponde ao pior desempenho e a gente quer saber qual é o filtro descartado nesse caso, tá? Então, basicamente, é só aplicação do conceito de razão. Razão, como a gente falou na semana passada, é uma divisão entre 2 grandezas, então a gente vai dividir a massa de contaminantes não capturados pelo número de dias. Então, no filtro 1, a gente tem 18 por 6, e essa divisão dá 3. No filtro 2, a gente tem 15 por 3, e essa é a divisão dá 5. No 3, temos 18 por 4. 18 dividido por 2 dá 9. Dividido por 2 de novo dá 4,5. Tá? É um jeito fácil de fazer 18 dividido por 4. Dividir por 2 e dividir por 2 de novo. No filtro 4, a gente tem 6 por 3, então dá 2. E, por fim, no filtro 5, a gente tem 3 por 2, que dá 1,5. Então, a maior razão que nós temos aqui é a do filtro 2, portanto, ele deve ser descartado. Tudo bem, gente? Alguma dificuldade, alguma dúvida neste exercício? É realmente aplicar o conceito de razão, né, e fazer as divisões. O que poderia ter sido dificuldade aqui, que não foi no caso, porque todas as divisões eram fáceis de fazer? Se a gente tivesse que comparar a fração, né? Se a gente tivesse que ou fazer a divisão e desse número decimal com muitas casas, né? Precisasse comparar frações e tudo mais, e aí tem alguns truquezinhos para comparar a fração, né? Um truque comum de comparar fração é frações que têm o mesmo denominador. Então, aqui, o filtro 2 e o filtro 4 são 3 dias, tem o mesmo denominador. A gente sabe que a maior é a que tem o maior numerador. Então, a gente já sabe que o filtro 2 era maior do que o 4, nem precisava considerar o 4 no nosso cálculo, podia ignorar. Porque eu já comparei, eles têm o mesmo denominador, então o que tem maior numerador é o maior. O contrário também pode ser comparado, quando a gente sabe numeradores iguais. Para numeradores iguais, é o menor denominador que vai representar a fração maior, porque eu estou dividindo por uma quantidade menor, então o meu resultado vai ser maior. Então, a gente já conseguiria ter descartado também o filtro 1, tá? De cara, sem precisar fazer a razão. Eu não estou dizendo que isso era necessário nesse exercício, tá bom? Para fazer as divisões foi perfeito. Estou dizendo que essas são estratégias que podem ser úteis em alguns contextos, tá? Nesse daqui não era necessário. E aí a gente ficaria com 3 coisas só para comparar uma quantidade menor, ok? Não vou me delongar nisso, mas tem algumas outras estratégias que a gente poderia usar ali para comparar as frações, tá? Segundo exercício. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados.
Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual é a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu, 5 dias após o início do caos? Então, nesse exercício, a gente tem duas informações sobre alturas, 6.000 metros, 31.000 pés, que são informações que a gente quer saber a diferença entre elas. A palavra diferença, gente, ela sempre significa variação, sempre significa quanto a mais ou quanto a menos alguma coisa tem. Então, sempre está associada à operação de subtração, tá? Então, a gente quer fazer uma menos a outra, a maior menos a menor, né? Nem sempre é a maior menos a menor, às vezes a gente respeita a ordem, né? Mas aqui a gente está falando altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu vai coincidir de ser a maior menos a menor, tá? Aí a gente tem que na Finlândia, a gente tem 31.000 pés. E no espaço aéreo europeu, acima de 6.000 metros estava liberado. Como a pergunta é a diferença em pés, o que a gente vai fazer é converter os 6.000 metros para pés. E essa conversão, ela passa por uma regra de 3. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque chegou bastante gente depois que a gente tinha iniciado. Então, bem-vindos, boa noite. A gente está resolvendo os exercícios da semana passada, porque eu acabei não mandando os slides para vocês a tempo, então estou resolvendo os 3 junto com vocês, antes da gente começar a falar especificamente do tema de hoje. E já é bom porque faz um gancho com as regras de 3, que é o que a gente vai falar mais. Então, aqui a gente tinha esses 6.000 metros. Eu quero saber quantos pés corresponde, sabendo que 1 metro corresponde a 3,3 pés. É uma situação clássica de regra de 3, porque eu sei que quanto maior a quantidade de metros, maior a quantidade de pés, né? Uma grandeza varia e a outra varia da mesma forma. E a gente está comparando as duas em duas situações. Aqui é metros e aqui é pés. Na primeira situação, a gente tem já uma correspondência entre essas grandezas. E na segunda situação, a gente quer saber quanto que dá, tá? Toda vez, gente, que a relação é 1 para tanto, eu não preciso pensar em montar a regra de 3. Uma multiplicação simples dá conta. Porque se eu sei que 1 é 3,3, se eu quero saber 6.000, é só fazer 6.000 vezes 3,3. Tá? Mas aí, se eu quisesse pensar na regra de 3, 6.000 vezes 3,3 vai ser igual a 1 vezes x, que é x, tá? A regra de 3 multiplica cruzado. E aí, esses 3 zeros aqui vão abaixar. 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 3 dá 18, mais um 19. E aí, a gente tem uma casa decimal, então ficamos com 19.800. E aí, a gente não pode se empolgar e ver assim, nossa, tenho essa resposta, vou marcar a letra D, porque não foi isso que foi perguntado. O que foi perguntado não é a altura liberada na Europa em pés, é a diferença entre a altura da Finlândia e o restante do continente europeu. Então, a Finlândia era 31.000 pés, esses 31.000 a gente faz menos 19.800. E aí a gente fica com 200, dá 20, 11.200, né? 11.200 pés. Então, a resposta é a letra C. Perguntas, gente, sobre essa questão? Tudo tranquilo para todo mundo? Sim? Falem comigo, tá bom? A última questão, eu gosto bastante dessa questão, apesar dela ser um pouco antiga. Essas duas são um pouco antigas já, mas eu gosto muito dessa questão porque ela trabalha com duas conversões, né? Essa última. Então, nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida. Não sei se vocês já repararam, mas a onça fluida também é comum aqui, por exemplo, em perfumes. Alguns perfumes que são importados usam onça fluida. Se vocês comprarem bebidas que são importadas, também tem onça fluida. É uma unidade de medida que a gente consegue ver por aqui também. E ela vale aproximadamente 2,95 centilitros. Centilitro é uma unidade que a gente quase não usa, né? Sabe-se que o centilitro é a 100ª parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem a capacidade de 355 ml.
Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é mais próxima de. A gente quer converter de ml para onça fluida, que é FLOZ. Só que a gente não tem a correspondência dessas duas unidades de medida. A gente não sabe quanto um corresponde no outro. A gente tem uma unidade intermediária que é o centilitro. Então, o que a gente sabe é que 2,95 centilitros correspondem a uma onça fluida. E o que a gente quer saber é 355 ml correspondem a quantas onças fluidas, tá? A gente poderia pensar aqui em duas regras de 3. Uma seria converter de onça fluida, esse aqui, para descobrir o ml em centilitro, por exemplo, ou a onça fluida. Aqui o caminho seria, na verdade, passar pelo centilitro de alguma forma, né? Então, converter de ml para centilitro e depois para onça fluida. Só que para converter de ml para centilitro, a gente não precisa de uma regra de 3 necessariamente, porque a gente sabe que o centilitro é a centésima parte do litro e que o mililitro é a milésima parte do litro. Se vocês lembrarem da escala que a gente viu na semana passada, a gente tem litro, decilitro, centilitro e mililitro. E que o professor de química não veja que eu coloquei esses L maiúsculo aqui, porque isso é antigo. Isso não se usa mais, tá, gente? É que a questão é uma questão antiga e a gente usa tudo minúsculo agora. Mas então a gente quer converter de centilitro para, aliás, de mililitro para centilitro, a gente divide então por 10. Tudo bem? Então, em vez de precisar montar uma regra de 3 comparando mililitro com centilitro, a gente simplesmente faz uma divisão do 355 por 10, fica 35,5, e aí a gente sabe que 2,95 está para 1, assim como 35,5 está para x. E aí, sejam muito honestos comigo, vocês querem que eu faça essa conta ou vocês finalizam o exercício depois? Faz, professora. Tá. Então, aqui a gente tem 35,5 vezes 1, que vai ser igual a 2,95 vezes x. Bom, 35,5 vezes 1 é o próprio 35,5, e 2,95 vezes x vai ficar isso mesmo. O 35,5 vai dividir pelo 2,95 para a gente achar o nosso x. Estava lá multiplicando o x, passa dividindo. Eu sei que vocês ainda não tiveram uma equação aqui no curso, vocês vão ter, mas lembrando que quando a gente quer resolver uma equação, porque elas vão ser importantes nas nossas regras de 3 hoje, o que está acontecendo de um lado, a gente troca de lado, trocando a operação. Então, estava multiplicando, vem dividindo. E aí, para fazer essa divisão de decimal, gente, toda vez que vamos dividir números decimais, a gente precisa garantir que o número de casas depois da vírgula seja igual. E no caso, não é. O nosso divisor tem 2 casas, o nosso dividendo tem uma só. Então, a gente iguala o número de casas, quaisquer que fossem as diferenças, tá? A gente vai deixar a mesma quantidade de casas no divisor e no dividendo, e aí a gente ignora a vírgula, finge que ela nunca existiu, e vai dividir 3.550 por 295, tá? Ao fazer esta divisão, eu não preciso pegar o número inteiro, porque só 355 já é maior que 295. O 295 cabe uma única vez no 355, então ponho uma aqui, sobra 290, aliás, fica 295 e sobra, aqui fica 2, aqui fica 6, 60. Abaixo o zero. E aí, gente, vamos usar as alternativas a nosso favor, né? Eu sei que o que começa com 1 ali, a próximo algarismo ou é 0 ou é 2. Então, nesse caso, como 600 é maior do que 295, deve ser 2, né? 2 vezes 295, deixa eu mudar essa conta de lugar, que aí a gente termina de fazer ela aqui. Então, 2 vezes 295, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 9 dá 18 e 1, 19, 2 vezes 2 dá 4 e 1, 5. Sobrou 10. Como a gente não tem mais número para baixar, põe uma vírgula, acrescenta um zero. E aí,
Só conferindo se eu fiz a conta certa. 10, 18 e 1, 19. Tá certo. E aí, 100 é menor do que 295. E eu acabei de pôr a vírgula e acrescentar um zero. Então, eu preciso efetuar essa divisão. Eu preciso colocar alguma coisa aqui. Como 100 é menor do que 295 não cabe nenhuma vez no 100. Põe um zero, fica sobrando 100 de novo, e aí acrescento mais um zero aqui e continua a minha divisão. Não preciso continuar, porque já deu para perceber que a resposta vai ser 12,03, tá? Mais legal para a gente lembrar divisão com número decimal, lembrar quando que eu preciso posicionar um zero aqui no meu quociente, é sempre que ou depois de abaixar um número, ou depois de ter acrescentado um zero, o meu resultado ainda é menor do que meu divisor, tá? Eu sempre preciso efetuar a divisão nesses casos. E aí eu preciso preencher um zero para poder continuar a conta. Tudo bem? Então, agora a gente entra mesmo nas novidades, né? Aqui a gente estava exercitando um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é com relação a algumas propriedades das proporcionalidades, né? De coisas que são proporcionais. A primeira e mais importante das propriedades é que se a gente sabe que duas grandezas são proporcionais, então as somas delas também são proporcionais, tá? E a gente vê isso muito presente, e aí no material de vocês tem uma tabela com vários casos, né, várias propriedades das proporcionalidades, e em vez de ficar tentando decorar aquilo, é mais fácil a gente entender que se eu somar as grandezas é proporcional, se eu subtrair as grandezas é proporcional, a proporcionalidade se mantém em todos esses casos. E o exemplo mais clássico disso é quando a gente tem uma relação entre partes e a gente quer comparar com uma relação entre todo. Então, esse exemplo eu gosto bastante desse exercício porque ele ilustra bem isso. A gente tem aqui a proporção entre as medalhas de ouro, prata e bronze de um atleta é 3:4:7, respectivamente. É um pouco incomum para a gente comparar três coisas. Geralmente a gente está acostumado com duas grandezas sendo comparadas. E aí aqui a gente nem consegue representar na forma de fração, que é o mais comum para proporções. Aqui é realmente 3:4:7. E a gente quer saber quantas medalhas de ouro, de prata e de bronze espera-se que esse atleta obtenha em 70 jogos, considerando que a proporção se mantém, né? E que ele vá, de fato, conquistar a medalha em todos os jogos. Então, o cenário que nós temos é, a princípio, a gente tem uma relação de ouro, prata, não sei porque ele desfez o que eu estava escrevendo, prata e bronze de 3:4:7. O que a gente quer é saber quanto ouro, quanto a prata e quanto bronze esse atleta ganharia se no total, estou representando por T aqui, ele fizesse 70 jogos, 70 medalhas, né? E aí, como a relação aqui era entre partes, e aqui a gente quer comparar com o todo, basta que a gente olhe neste cenário em que a gente tem os valores inteiros, qual seria o total de medalhas para poder fazer essa comparação. Então, eu estou somando aqui, ó, 3 mais 4 mais 7 dá 14. 14 é o meu total, tá? Nesse cenário em que a proporção é de 3:4:7, eu estou considerando que ao todo, somando essas partes, eu tenho 14. Então, agora, para responder essa pergunta, basta eu montar as minhas regras de 3 comparando com o total. Vou comparar ouro com o total, prata com o total e bronze com o total. Então, a gente vai ter 3 está para X, assim como 14 está para 70. Descobrimos o X. 4 está para Y, assim como 14 está para 70. E 7 está para Z, assim como 14 está para 70. Ok? Neste exercício em particular, não precisa fazer tudo isso, porque se vocês analisarem aqui as alternativas, só tem uma resposta possível para valores de X, só tem para valores de Y ainda tem duas, e para valores de Z ainda tem duas, mas para valores de X só tem uma. Então, encontrou o X, você já encontra a resposta, né? E aqui, gente, uma dica, vocês podem simplificar a fração, caso queiram, tá? Não é obrigatório, mas a gente trabalha com números menores. Então, tanto 14 quanto 70, eles são múltiplos de 14. Pode ser que eu não tivesse percebido isso, então eu ia dividir por 7, por exemplo, porque é mais fácil perceber que eles são múltiplos de 7. Aí a gente fica com 3 para X, assim como 2 para 10. E aqui está bem evidente que dava para dividir por 2 mais uma vez, né? Dividindo por 2 e dividindo por 2,
3 está para x, assim como 1 está para 5. E aí, multiplicando cruzado, 3 vezes 5 dá 15, que é igual a x. Tudo bem? Dúvidas? Uma coisa que poderia acontecer, gente, é a gente ficar na dúvida, porque ele não falou nessa ordem, né? Ele não falou que tem que ser respectivamente. Então, a gente poderia, e seria justo, ficar na dúvida se a resposta é a letra D ou a letra B, tá? Porque, como ele não falou respectivamente, seria possível que não fosse, né? E aí, a gente vê que a resposta realmente é a letra D, porque se eu calculasse o Y, ia dar 20, tá? Tudo bem? Fiquem atentos com esses respectivamente, porque é raro, mas às vezes acontece da gente ter essas pegadinhas por aí. Bom, agora a gente chega no ápice da nossa aula de hoje, que é essa relação entre proporcionalidades diretas ou inversas. Tudo que a gente viu até agora, todos os exemplos de proporcionalidade, referem-se a proporcionalidades que são diretas, que é quando as minhas grandezas variam, onde uma aumenta e a outra aumenta também, ou onde uma diminui e a outra diminui também. Cenários de proporcionalidade direta são cenários em que as razões das minhas grandezas, elas são iguais, e, portanto, a gente consegue escrever uma grandeza em função de um produto da outra. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B. Né? No caso, do exemplo que a gente fez dos metros e pés, uma delas é uma unidade em metros, a outra é uma unidade em pés. Eu vou ter sempre cenários com essas grandezas, né? Então, eu posso chamar de A1 e B1, A2 e B2, os dois cenários que a gente tem. Se a relação entre as minhas grandezas é direta, então esta razão, esta divisão de A1 para A2 é igual à divisão de B1 para B2. Isso significa que toda vez que eu dividir duas grandezas iguais, né, que referem-se ao mesmo tipo de coisa, né, por exemplo, metro com metro ou pé com pé, eu vou encontrar uma constante, que a gente pode chamar de K. E aí a gente chega na seguinte relação. Bom, eu posso, então, concluir que eu consigo escrever a grandeza A como essa constante K vezes a grandeza B. Uma pode ser escrita como um produto da outra. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, esse cenário não acontece. Não é que a razão de uma é igual à razão da outra. O que acontece é que a primeira razão vai ser igual ao inverso da segunda. A igualdade que está posta aqui é que no cenário 1, a grandeza A é dividido a 1 por A2, e isso vai ser igual ao inverso do segundo. Então, é a segunda razão, a segunda grandeza que vai ser dividida pela primeira. Eu sei que está muito abstrato isso, gente, mas eu estou só contextualizando mais teoricamente para a gente poder ver os exemplos na sequência, tá? E aí, com os exemplos, isso melhora. O que vai ter como consequência disso é que não é a divisão entre as minhas grandezas que é uma constante, mas sim o produto entre elas. É a multiplicação da grandeza A pela grandeza B, que vai ser uma constante. E aí, o que a gente tem, então, é que a grandeza A vai ser a grandeza, essa constante K, vezes o inverso da grandeza B. Vamos olhar para algumas situações em que a gente pode analisar essa relação de proporcionalidade direta ou inversa, para a gente ver como é que isso acontece nos exercícios. Então, quando a gente pensa em duas grandezas, por exemplo, o tempo que eu levo para concluir um serviço e a quantidade de serviço que eu tenho que fazer, vamos pensar na relação entre elas. Então, se eu tiver mais serviço para desenvolver, vocês acham que eu vou levar mais tempo ou menos tempo para concluir? Pensando que todas as demais condições que estão relacionadas a isso se mantenham as mesmas, tá? Então, eu tenho a mesma quantidade de gente trabalhando, tenho todo mundo trabalhando com a mesma capacidade de trabalho, todo o resto que eu puder imaginar que esteja envolvido nessa situação não se altera. Mas eu estou pensando só nessa relação entre quantidade de serviço e tempo para concluir. Então, se eu tenho mais trabalho, eu levo mais tempo ou menos tempo para fazê-lo?
Mais tempo. Mais tempo. Samira pediu desculpa pelo atraso, tá tudo bem. E aí, exato, gente, mais tempo. Então, se a gente gasta, uma grandeza está aumentando, porque eu estou supondo que eu tenha mais serviço, a outra, em consequência, aumenta também, essa é uma relação de proporcionalidade direta. Não porque aumenta, mas porque elas variam da mesma forma. Porque se eu pensasse em diminuir, tenho menos trabalho para fazer, me leva menos tempo para concluir. Tudo bem, elas variam no mesmo sentido, tá? Então, não é uma questão de ser maior ou menor, mas é uma questão de que quando uma varia, a outra varia da mesma forma. Então, a gente chama isso de proporcionalidade direta, tá? O segundo cenário, eu ainda estou pensando no tempo para concluir um serviço, mas agora eu estou pensando na quantidade de gente envolvida nesse serviço. Se eu pensar que eu tenho mais gente para fazer esse trabalho, eu vou pensar que eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Pensando no mundo ideal, que todo mundo se dê bem, não vai sair briga, né? Não vai ser o caos. Menos tempo. Menos tempo. Então, uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Essa é uma relação de proporcionalidade inversa, tá? É uma relação em que, se eu dobrar a quantidade de funcionários, o meu tempo cai pela metade. Se eu triplicar a quantidade de funcionários, o meu tempo cai para 1/3. Por isso que a gente inverte essa relação, como eu estava dizendo antes. Por isso que uma vai ser igual ao inverso da outra. Porque se essa razão aqui for de 3 vezes mais, for de triplo, esta razão aqui é o inverso dela que vai ser 3, porque a razão B1 para B2 seria de 1/3. Aí eu inverto para poder igualar, tá? Tem outros cenários que às vezes é mais difícil de pensar, por exemplo, quantidade de serviço e relação para quantidade de funcionários. Para a gente responder essa relação, a gente tem que imaginar que todo o resto continua fixo. Então, eu vou ter mais funcionários, mas eu vou pensar que eu levo o mesmo tempo para fazer e tudo mais. Então, com mais funcionários, eu desenvolvo mais trabalho, né? Eu consigo fazer um serviço maior, tá? Diretamente proporcional de novo. Porque se eu começo a pensar que as outras grandezas podem variar também, aí eu penso assim, eu não sei se eu vou fazer um trabalho maior ou menor, porque depende se eu tiver mais tempo, menos tempo, né? Depende de outras coisas. Ou eu poderia pensar assim, eu vou fazer o mesmo serviço, só que eu termino mais rápido. Então, toda vez que a gente estiver comparando duas grandezas, a gente está comparando só aquelas duas. E está imaginando que todo o resto fica fixo. Tudo bem? Isso é muito importante, porque quando a gente for ler um exercício, a gente tem que se perguntar qual é a relação de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas, tá? Então, a gente vai fazer 2 exercícios agora que envolvem a relação de proporcionalidade, ou direta ou inversa. E aqui, gente, eu vou fazer meio que um passo a passo, um roteirinho. Esse jeito não é o único jeito de resolver exercícios de proporcionalidade, mas esse roteirinho, ele funciona sempre, tá? Então, se vocês quiserem fazer de outros jeitos, pensar em outras relações, eu acho que é super bem-vindo. Quanto mais a gente explora o exercício, é melhor. Mas eu vou seguir esse roteirinho, porque no final dessa aula, o nosso objetivo é falar de regras de 3 compostos. E aí eu estou envolvendo mais do que uma grandeza. Então, esse roteirinho é bem útil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o enunciado se perguntando quem são as grandezas envolvidas, anotando as duas situações, então, informações de uma primeira situação, informações de uma segunda situação, e depois se perguntando, a relação dessas grandezas é direta ou inversamente proporcional? Ou seja, imaginando que uma grandeza aumente ou diminua, tanto faz o que eu vou imaginar, o que acontece com a outra. Então, sabe-se que uma única máquina foi usada para abrir uma vala. Se essa máquina gastou 45 minutos para remover 5/8 do volume de terra do terreno, então é esperado que o restante de terra seja removido em, e a gente tem alternativas de tempo, tá? O que acontece aqui? As grandezas envolvidas são tempo e volume de terra. A quantidade de máquinas eu não vou considerar uma grandeza porque ela não está variando. É uma máquina e é uma máquina. Não vou precisar me preocupar com isso. Então, as grandezas são tempo, que no nosso caso está em minutos, e volume de terra. A gente tem um primeiro cenário, que é, eu levei 45 minutos para remover 5/8 do volume de terra. E a pergunta é, quanto tempo, X, eu vou levar para remover o restante de terra? O
que é o restante, gente? Se eu já removi 5/8, quanto falta remover? Aqui eu tive duas respostas, 3/8 e 4/8. Ah, 3/8. Isso mesmo, 3/8. Por quê? Porque o total é 8/8, um inteiro. Toda vez que a gente tiver fração, a gente pensa que o inteiro é quando o numerador e o denominador estão iguais. Então, o nosso inteiro é 8/8. Se eu já removi 5/8, 3/8 a serem removidos. Então, eu quero saber 3/8 leva quanto tempo, tá? E aí, multiplica cruzando. Por que eu, perdão, já estou me adiantando. Por que eu multiplico cruzando? Porque agora eu me perguntaria qual é a relação de proporcionalidade entre as grandezas. A relação de proporcionalidade entre as grandezas é uma relação diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto menor o volume, aqui eu preciso remover um volume de terra menor do que eu removi antes. Quanto menor o volume que eu vou remover, menos tempo eu gasto, tá? Se eu preciso fazer um trabalho menor, eu gasto menos tempo para fazê-lo. Se eu fosse remover um volume de terra maior, gastaria mais tempo. Relação diretamente proporcional. E aí, se ela é diretamente proporcional, eu posso dizer que a razão 45 para x, ela vai ser igual a 5/8 para 3/8. Ok? Gente, antes de multiplicar cruzado, eu posso multiplicar cruzado aqui se eu quiser, né? Porque é uma proporção, é uma igualdade. Ou eu posso trabalhar com essa fração sobre fração, tá? Copiando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. O que vocês acharem melhor, tá? Se eu fosse trabalhar com a fração sobre fração, eu ia ficar com 45 sobre x é igual a 5/8 vezes 8/3. E esse 8 cancela com esse 8. Então, 45 está para x, assim como 5 está para 3, tá? E agora, sim, multiplica cruzando. Tudo bem? Eu não precisava multiplicar cruzando se eu tivesse percebido que daqui para cá é só multiplicar por 9. Então, daqui para cá também vai ser só multiplicar por 9. Mas, se eu não perceber isso, fico com 45 vezes 3, que é igual a 5x. 45 vezes 3 é 135, que vai ser igual a 5x. Então, 135 dividido por 5 vai ser o nosso x, que dá 2, sobra 3 e 7. Não sobra nada. Dúvidas? Tem algum microfone ligado, gente? Tudo bem com esse exercício? Esse exercício a gente não vai resolver até o final, tá bom? A gente vai só fazer a montagem e a gente vai analisar a relação da proporcionalidade aqui. Então, ele diz, assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta a seguir. Um criador de frangos tem ração para alimentar seus 42 frangos durante 30 dias. No fim de 6 dias, ele compra mais 30 frangos. Quanto tempo durará a ração se a quantidade de ração diária de cada frango for constante? Então, primeira coisa, de novo, roteirinho. Quais são as grandezas envolvidas? É o número de frangos, quantidade de frangos e o número de dias que a minha ração dura. A ração em si, ela é uma grandeza em questão, mas ela está fixa. Eu não estou variando essa quantidade de ração. Eu tenho uma determinada quantidade para distribuir nesses frangos, nessa quantidade de dias. Então, a gente está comparando frangos com dias. Tudo bem? A dificuldade nesse exercício aqui é a gente entender qual é a situação que está posta. Porque, em princípio, a gente poderia pensar que eu tenho 42 frangos para alimentar por 30 dias, que é o que está dito. Só que a verdade é que já passaram 6 dias. Ele fala, no fim de 6 dias, a gente comprou mais 30 frangos. Então, quando a gente está olhando para o cenário de que eu tenho 30 frangos a mais, quando eu estou olhando para o cenário em que eu tenho um total de 72 frangos, porque são os meus 42 mais os 30, nesse cenário, a minha ração não alimenta os meus frangos por 30 dias, porque já passaram 6. Então, nesse momento, a relação entre as grandezas frangos e dias é uma relação de que eu tenho uma ração suficiente para alimentar os 42 frangos por 24 dias.
porque dos 30 já passaram 6. E é importante fazer isso, gente, porque a grandeza ração, apesar de não estar sendo considerada aqui como algo que está variando, ela é importante para esse problema. É a ração que a gente está analisando quantos dias vai durar. Então, é nesse momento que eu variei a quantidade de frangos que ela duraria 24 dias. E agora eu quero saber quanto tempo ela vai durar ainda. Então, vou chamar aqui de X. E agora a gente se pergunta, uma quantidade maior de frangos, como é o cenário que nós temos aqui, faz com que a minha ração dure mais dias ou menos dias? Menos, exatamente, gente. Então, a relação que está posta aqui é uma relação de proporcionalidade inversa. Uma grandeza está aumentando e a outra precisa diminuir para compensar, digamos assim. Quando a relação é de proporcionalidade inversa, então a primeira razão, 42 para 72, vai ser igual ao inverso da segunda. Em vez de eu pôr 24 para x, eu ponho x para 24. Invertemos a segunda razão, multiplica cruzando normalmente, tá? A dica que eu dei antes continua valendo, então vocês podem simplificar a fração, caso queiram, antes de fazer a multiplicação, tudo bem? E aí, resolvendo essa multiplicação, que eu falei que a gente não ia fazer até o final, resolvendo essa multiplicação, a gente chega em 14 dias. 2 comentários antes da gente olhar para a regra de 3 composta. Primeiro comentário, algumas pessoas gostam de fazer isso multiplicando em linha reta. Vejam que é possível também, tá bom? Porque no fim das contas, quando a gente copia a primeira e inverte a segunda, agora a gente resolveria multiplicando cruzado, porque a gente já colocou a igualdade das razões. E toda igualdade de razões a gente multiplica em cruz. Então, de qualquer forma, a gente vai ficar com 42 vezes 24 e 72 vezes x. Por que eu gosto de falar para vocês que a gente tem que inverter? Porque na regra de 3 composta, a gente é obrigado a inverter. Então, se a gente lembrar que a gente precisa inverter, facilita. O Gabriel perguntou, é só inverter a fração que tem a letra? Na verdade, Gabriel, é só inverter uma delas, tá? Qualquer uma delas que a gente inverter, vai dar certo. O importante é não inverter as duas, porque se a gente inverter as duas, a gente volta para o cenário inicial, tá? Então, se eu quisesse inverter a primeira e manter a segunda, estava tudo bem também. O importante é percebendo que ela é inversamente proporcional, uma delas precisa ser invertida, tá? Quando a gente olha para uma regra de 3 composta, gente, quando a relação entre as grandezas envolve mais do que 2 grandezas. Em cenários em que a gente está falando de mais do que 2 grandezas, a gente precisa comparar tudo ao mesmo tempo. E comparar tudo ao mesmo tempo exige uma estratégia um pouco mais sofisticada. Por quê? Porque eu poderia fazer 2 a 2, poderia. Só que aí eu ia ter que ficar destrinchando o meu problema em várias pequenas regras de 3, tá? Enquanto que na regra de 3 composta, a gente consegue fazer a abordagem toda de uma vez. Então, o esqueminha inicial é mais ou menos o mesmo. A gente vai ler o problema, vai olhar quem são as grandezas envolvidas e vai listá-las, tá? Então, foram feitos 2/5 de um relatório em 10 dias por 24 alunos que estudaram 7 horas por dia. Ó, 4 grandezas. O relatório, o tamanho desse relatório, o número de dias, o número de alunos e a quantidade de horas por dia. Algumas pessoas falam assim, não posso pensar que dias e horas por dia é tudo tempo e considerar uma grandeza só? Posso, mas também posso considerar como 2 grandezas separadas. Se eu fosse considerar como uma grandeza só, 10 dias, 7 horas por dia, daria um total de 70 horas, tá? 10 vezes 7. E dá para resolver a questão assim também, mas eu não vou seguir esse caminho. A pergunta, bom, inicialmente 2/5 para 10 dias, para 24 alunos, 7 horas por dia. A pergunta que nós temos é, quantos dias serão necessários para terminar o relatório? Ó, a ideia de novo de completar o todo, né? Se 2/5 já foram feitos, terminar o relatório é fazer os outros 3/5. 5/5 menos 2/5. Sabendo que 4 alunos desistiram, então não é que eu vou ter 4 alunos fazendo, eu tenho 4 alunos a menos.
Então, 24 menos 4 dá 20. E que o restante agora estuda 6 horas por dia. Tudo bem com essa montagem, gente? Agora vem a questão. Para a gente comparar grandezas aqui, eu vou ter que comparar 2 a 2, mas não tudo com todo mundo. Eu vou olhar para a grandeza que eu quero descobrir, que é dias. E vou me perguntar como ela se relaciona com as demais. Então, como dias se relaciona com relatório, como dias se relaciona com alunos, e como dias se relaciona com horas por dia. É só essas análises que a gente vai fazer. Como a grandeza que eu quero descobrir, a que tem a variável, e aí agora sim pensar na fração que tem a letra importante, como ela se relaciona com as demais. Então, primeira coisa, eu quero fazer um relatório um pouquinho maior, né? Uma quantidade do relatório um pouco maior. Eu vou gastar mais dias ou menos dias para isso? Bom, se eu estou fazendo um trabalho um pouco maior, gasto mais tempo. A relação aqui é diretamente proporcional. Então, essa grandeza é diretamente proporcional a dias. Pode ser que ela não seja diretamente proporcional a alunos, mas não importa nesse momento. Agora eu vou me perguntar a relação entre alunos e dias. Eu tenho um pouco menos de alunos para fazer esse trabalho. Significa que eu vou gastar mais dias ou menos dias para concluí-lo? Bom, menos gente trabalhando, gasto mais dias para fazer. Uma grandeza diminui, a outra precisa aumentar para compensar. Então, a relação aqui é inversamente proporcional. E, por fim, se a gente tem menos horas trabalhadas por dia, então eu faço o serviço em menos horas a cada dia, significa que eu vou levar mais dias para concluí-lo, né? Porque eu faço menos por dia, então levo mais tempo para fazer. Então, de novo, essa grandeza diminui, a outra precisa aumentar. A relação aqui também é inversamente proporcional. Agora que a gente identificou todas as relações entre as grandezas, a gente vai montar as nossas igualdades. Só que aqui eu não tenho uma grandeza igualada à outra. Eu tenho uma grandeza que depende de todas as outras. A grandeza que eu quero descobrir, que é dias, então a razão 10 para x, ela vai ser igualada a uma multiplicação de todas as outras. De que forma? Quem é diretamente proporcional, eu simplesmente mantenho. 2 está para 5, assim como 3 está para 5. Tá? Simplesmente mantenho a razão. E quem for inversamente proporcional, mesmo raciocínio de antes, a gente inverte. Então, eu vou multiplicar por 20 sobre 24. E vou multiplicar por 6 sobre 7. Tudo bem? Agora, não dá para sair multiplicando cruzado, porque eu tenho toda uma multiplicação do lado direito para resolver. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro resolve toda esta multiplicação, deixando isso escrito numa única fração, e só depois vai fazer a multiplicação cruzada. Gente, alguma pergunta até aqui? Como acabou de dar o nosso horário, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar esse exercício na semana que vem, tá bom? E eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios, vou deixar lá no nosso drive, prometo arrumar isso até amanhã, alguns exercícios para vocês fazerem de regras de 3 simples. E aí eu deixo exercícios de regras de 3 compostas para a semana que vem. Então, a gente pega o início da nossa aula da semana que vem, que também tem a ver com proporcionalidade, porque a gente vai falar de porcentagens. E aí a gente finaliza a ideia da regra de 3 composta, finaliza esse exercício, faz mais um, e aí a gente segue para porcentagens, ok? E aqui, gente, o que eu gostaria que vocês pensassem ao longo dessa semana com relação às regras de 3 composta é se a montagem está clara para vocês, se vocês entenderam como é que a gente monta. Porque aí a resolução, que é a parte mais de cálculo procedimental, a gente faz juntos, mas a montagem é muito importante, tá? Então, se vocês quiserem revisar esse slide, pensar de novo na montagem e trazer dúvidas para a semana que vem, vai ser muito bom também. Agora vocês têm aula de geografia? Eu acho que é física, mas eu não tenho certeza.